Boa noite a todos aqui presentes no Centro Espírita Viva do Senhor. Agradecemos a equipe espiritual aqui presente, os benfeitores que possam nos intuir para que a gente consiga levar a mensagem de Jesus aos nossos irmãos. Boa noite para aqueles que estão nos assistindo, a todos que estão nos assistindo pelas páginas do Facebook, que possam se inscrever nos nossos canais de comunicação, no Instagram, no YouTube, para que possa prestigiar o nosso trabalho que estamos a desenvolver. Pedimos, se possível, que nos ajude a divulgar nas suas redes sociais esta maravilhosa doutrina de Jesus que nos liberta, para que assim possamos atingir o maior número de amigos, lares e levar o alento do Mestre Jesus a todos os irmãos de caminhada. Então, por favor, gente, se inscreva, ajude a gente a divulgar o Evangelho de Jesus. Então vamos fazer nesse momento uma prece para os irmãos que estão em casa, que possam colocar a água, o recipiente de água, para que a espiritualidade que está aqui possa visitar os seus lares e levar a energia de amor, de caridade para essa semana que vai se iniciar. Então vamos elevar os nossos pensamentos para junto de Deus, de Jesus, do nosso anjo da guarda, de todos os nossos amigos espirituais que estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para que nós possamos avançar e progredir na seara de Jesus, na seara do amor, da caridade, do auxílio dos nossos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, sejas o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração, Pai, o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, da iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, sob o mundo de desenterro distante de vossa luz. Que vossa ideal igreja, Pai, sejas o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Essa é uma oração do nosso irmão Espírito Francisco José Silvério Horta, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então, gente, o tema que eu trago para a gente fazer a reflexão, que eu trago para a gente fazer o estudo dessa noite de hoje, é dando a sequência no estudo do Evangelho de Jesus, né? Que é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, Jesus alertava a todos os apóstolos e a todos nós cristãos, que durante a nossa caminhada terrena iria se levantar falsos cristos e falsos profetas. E o que essa mensagem quer nos trazer? Né? O que Jesus quis dizer com isso? Né? Vamos entender então nesse capítulo que tem algumas partes que foram tiradas dos ensinamentos de Jesus, e a espiritualidade vem nos trazendo as informações, esclarecendo essa mensagem de Jesus. Então, no capítulo 21, para vocês estudarem em casa o Evangelho de Jesus, que a gente não vai conseguir abranger todos os ensinamentos desse capítulo. Então, conhece-se a árvore pelo seu fruto, a missão dos profetas, pródigos dos falsos profetas, não crê em todos os espíritos, instrução dos espíritos, os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, e Jeremias e os falsos profetas. Então são vários ensinamentos nos alertando sobre esses falsos profetas que se levantarão para nos enganar, para fazer que a gente desvie do caminho de Jesus, para que a gente seja iludido, né? A ilusão que a gente vai achar no mundo, né? Então a gente vai fazer uma reflexão dessa primeira parte, que é conhece-se a árvore pelo fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, é a árvore que produz bons frutos, não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem
tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Depois nós temos na sequência o item 2, mais um ensinamento de Jesus. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem conhecer-se uvas nos espinheiros ou figos nas salsas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Conhecê-las-eis pelos seus frutos. São Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. São Mateus traz também novamente o ensinamento de Jesus da comparação da árvore, né? Dos frutos. E depois nós temos aqui também: tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão, que farão grandes pródigos e coisas de espantar, ao ponto de seduzir, se fosse possível, os próprios escolhidos. São Mateus, capítulo 24, versículo 4, 5, 11, e São Marcos, capítulo 6, 21. Então nós começamos a ver os alertas que Jesus vem fazendo para os seus apóstolos. E aí a gente começa a entender o que esse capítulo, o que Kardec quer trazer para nós, né? Então Kardec, no capítulo 21, ele quer reforçar para nós esses riscos delicados, essa questão dos falsos cristos que vai nos iludir. O texto anuncia os riscos que corremos com os enganos de nos expor nas ilusões, a partir que lemos, ouvimos ou somos influenciados no nosso dia a dia. O capítulo é um alerta para tomarmos cuidado com as nossas tendências e não alimentar as nossas ilusões. Identificar os falsos profetas que podem atrapalhar nossa trajetória rumo à felicidade. Então nós começamos a entender que vão se levantar pessoas que vão nos enganar, que vão pegar nos ensinamentos de Jesus e fazer alterações nos ensinamentos de Jesus. E sendo assim, nós vamos ser iludidos. Nós vamos achar que estamos seguindo o Cristo, mas na verdade nós estamos seguindo um falso profeta ou uma pessoa que vem para enganar. E aí a gente começa a pensar, mas será que é possível, né? A gente começa a entender e a gente começa a refletir que desde que Jesus foi crucificado e depois que todos os apóstolos morreram, os 10 foram apedrejados, somente São João morreu pela velhice e o Judas se suicidou. Então, depois desse momento, os cristãos foram perseguidos, muitos foram mortos, através de tentar não deixar a luz de Jesus levar os ensinamentos adiante. E os romanos, naquela época, na perseguição, naquele momento de tentar acabar com o ensinamento cristão, eles não conseguiram, porque os cristãos não tinham medo da morte, porque os verdadeiros cristãos de Jesus sabiam da imortalidade da alma. Então eles se entregavam às arenas romanas para morrer cantando hinos e louvores. E os evangelhos de Jesus eram copiados. Então existiam mais, hoje tem um acervo da igreja de mais de 3.000 registros de evangelhos escritos por diversas pessoas. Então esse evangelho de Jesus foi sendo recopiado pelos seguidores do Cristo, então eles não conseguiram acabar com o ensinamento de Jesus. Mas o que houve foi o primeiro falso Cristo que se levantou, que foi quando Roma aceitou o ensinamento cristão
só que virou o ensinamento apostólico romano. Ou seja, nós passamos por milênios, por primeiro milênio, depois até a revelação do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, até o século XVIII, quando Kardec vem levantar a luz em cima da escuridão. Quando Kardec vem mostrar para o homem, ensinar novamente ao homem o ensinamento de Jesus. Quando a doutrina espírita renasce para cumprir o papel do Consolador prometido, que vem, através dos Espíritos, tornar imortal o que Jesus ensinou. Nada que se tudo que se destruísse, se os homens destruíssem tudo que a espiritualidade ensinou, a espiritualidade refazeria o trabalho. Então, depois do século XVIII, a luz começou a acender para a nossa humanidade. Mas nesse período todo em que nós passamos, quantas coisas aconteceram, quantas guerras que aconteceram em nome do Cristo, o que foi feito nesse período. E a gente começa a refletir que os homens não entenderam o que Jesus falou. E até hoje, muitas pessoas não entendem os ensinamentos de Jesus. Que Jesus veio para trazer o amor, para trazer a caridade, para que nós sejamos irmãos, amigos, irmãos, que todos nós possamos ajudar os nossos semelhantes. Mas não é isso que nós vemos no nosso mundo. O que nós vemos são guerras, destruições, as pessoas utilizando dos ensinamentos do Cristo para o poder, para o dinheiro. Quantos escândalos que nós temos visto de pessoas que utilizam os ensinamentos de Jesus, mas para enganar, para fazer com que as pessoas percam a parte financeira. Muitas pessoas ainda são enganadas ao ponto de entregar tudo que tem para comprar o reino dos céus. Quantas pessoas que eu já tive relato de saber que entregaram veículos, motos, casas, para comprar o reino dos céus. Quantos religiosos aí que são presos com milhões e milhões. Não é assim que está nos noticiários de hoje. Há pouco eu me lembro de uma reportagem em que estava sendo investigado um religioso que estava movimentando mais de 200 milhões de reais. Sendo que nesse período de 10 anos movimentou mais de 2 bilhões de reais. Em nome de Jesus. Iludindo as pessoas, enganando as pessoas, vendendo a cura, vendendo o reino dos céus. Então, esse capítulo de que haverá falsos cristos e falsos profetas, a gente está vendo nos dias de hoje, isso acontecendo. A gente também vê isso acontecendo no movimento espírita, onde pessoas que são médiuns, que são iludidos e que psicografam livros que muitas das vezes é contrário com os ensinamentos de Kardec, é contrário aos ensinamentos espíritas. Nós vemos também pessoas que são espiritualistas fazendo coisas terríveis, que a gente vê nos noticiários também. Pessoas que antes curavam, que faziam curas, curavam centenas de pessoas e depois surge um escândalo, não é? Prejudicando centenas de mulheres, né? Então a gente vê que nós temos que nos precaver para entender como que nós vamos nos precaver dos falsos cristos, dos falsos profetas, através do estudo, do conhecimento, porque a gente vai ver aqui no estudo à frente que a fé cega vai proporcionar para a gente cair nas nossas ilusões, porque todos que vão buscar os falsos cristos e os falsos profetas, que são enganados, na verdade, no fundo, todos que foram enganados, no fundo sabiam que estavam sendo enganados, mas é que queriam na ilusão, que queriam o caminho mais fácil. Porque aquele que entregou as casas, os carros, entregou tudo para alguém da igreja, algum religioso que enganou, será que ele não queria o mais fácil? Comprar o reino dos céus, sendo que o reino dos céus é através do amor, da caridade, do auxílio dos nossos semelhantes. A gente vê pessoas amando animais, gastando fortunas, e fortunas com cachorro, com gato, com qualquer tipo de animal, que hoje até existem animais exóticos que pessoas gastam fortunas, mas é que a pessoa não tem
a capacidade de amar nem um parente, nem um amigo, nem um irmão, não pode ir num orfanato, adotar uma criança, ou não pode pelo menos ajudar aquelas crianças financeiramente, precisa se jogar tanto dinheiro fora, para às vezes para um animal que já não era tão necessário gastar tanto recurso financeiro, sendo que tem tantos irmãos passando fome. E aí essas pessoas são aquelas que no momento de desespero procuram comprar o reino dos céus e acha essas pessoas que são os falsos profetas, os falsos cristos, aqueles representantes do materialismo, que vende para ele uma salvação futura que não existe. Então, Jesus já nos falava, tende, como eu disse, né, cuidado com os falsos profetas, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos, porque abundará a iniquidade e a caridade esfriará. Então as pessoas vão se decepcionando. A gente ouve dizer na Europa que as igrejas, os templos religiosos estão vazios. Muitas pessoas se decepcionaram. Por tempos e tempos de tanto fracasso, de tanto ver os religiosos enganando, as pessoas utilizando do nome do Cristo para enganar. E nós que somos espíritas também, temos que tomar muito cuidado para que também nós não deixamos cair pelo que nós vamos ver aqui, que no mundo espiritual, na erraticidade, existem muitos espíritos pseudo-sábeis, espíritos zombeteiros, espíritos que querem prejudicar o trabalho, que querem atrapalhar o movimento espírita, que querem atrapalhar que as pessoas encontrem o caminho. E aí muitos vão tentar pegar um médium, uma pessoa iniciante, e tentar enganá-lo, tentar fazer que ele leve a mensagem contrária do que Jesus ensinou, tentar prejudicar todos os ensinamentos de Kardec, todos os ensinamentos que hoje nós temos. Então, pessoas que acham que estão fazendo o bem, que acham que estão levando os verdadeiros ensinamentos de Jesus, mas, na verdade, estão publicando livros, romances, que às vezes não levam as pessoas ao entendimento da mudança interior que deve fazer. Nós vemos aqui no Brasil aquela pessoa, Álvaro Henri Cristo, quem não conhece, um famoso, que falou que era a reencarnação do Cristo. Não sei se as pessoas têm conhecimento, mas ele apareceu diversas vezes na televisão. Então nós temos aí a pessoa que, inclusive o Divaldo Franco relata que uma palestra, no final da palestra uma pessoa veio ao encontro dele falando que o Cristo queria falar com ele e que o Cristo estava reencarnado. E o Divaldo Franco disse que o Cristo não precisaria vir pedir para falar com ele, porque ele reconheceria o Cristo através da obra. E que aí nós vamos reentender que fala da árvore e do fruto. Então, se essa pessoa realmente fosse o Cristo, todos nós o reconheceríamos pela obra que ele estaria fazendo, que seria um abalo na nossa humanidade. Porque Jesus, pelo tempo de público que ele teve, o pouco tempo que Jesus, os anos de Jesus público pelas pessoas, abalou o tempo. Pessoas, centenas de pessoas saíam, atravessavam regiões, dias e dias caminhando para encontrar Jesus para se curar. E muitas pessoas foram curadas. Todos naquele tempo sabiam de Jesus, porque Jesus fez muitos milagres. Jesus mudou o tempo, ele mudou o nosso calendário pelo que Jesus foi para nós. E Jesus foi o exemplo vivo de tudo o que ele ensinou. E eu assistindo a palestra do Haroldo Dutra, antes de me estudando para mim fazer esse estudo com vocês, né? E aí o Haroldo falava, porque mensageiro é uma coisa, agora ser a mensagem é outra. Então você falar de Jesus, estudar, vir falar de Jesus, esses religiosos que falam de Jesus, igual aquelas pessoas no templo, na época de Jesus, os judeus que falavam dos antigos testamentos, mas que não praticam, não mudam de vida. Então você falar do Cristo, levar a mensagem, igual muitas pessoas hoje fazem, mas que não tem a mudança. Pessoas que estão aí ricos, milionários, né, enganando as pessoas, comprando casa, apartamentos, tudo através da ilusão
daqueles que querem procurar a salvação fácil, sem ser aquela salvação que a gente fala, que a salvação não está aqui no centro espírita, a salvação não está aqui, não está você tomar o passe e você vai salvar, a salvação está dentro de você, a salvação está na sua mudança interior, no que você tem que fazer com tudo isso que nós estamos estudando aqui, que a maior revelação dos séculos, a coisa mais importante que você pode ter na sua vida, e que a partir de hoje vocês têm que considerar isso, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É a maior novidade de todos os tempos. Essa é a maior novidade. Porque faz 2000 anos que Jesus se foi, e faz 2000 anos que são poucos que entenderam o que Jesus falou. E o Evangelho segundo o Espiritismo vem traduzindo para nós de forma clara e exemplificada pela espiritualidade, para a gente entender o que Jesus falou. Porque o Evangelho foi publicado pela igreja e muitos deturparam o que estava escrito. Os falsos cristos já se levantaram ali naquele momento e alteraram por diversos ensinamentos, inclusive a questão da reencarnação, que em um dos concílios foi retirado. Porque todos os cristãos daquele tempo de Jesus acreditavam na reencarnação. E hoje, se a gente perguntar dos milhões e milhões, que no Brasil existem mais de 40, 50, não sei qual o número exato, de cristãos, se você perguntar da reencarnação, eu acho que são poucos, ou só a doutrina espírita que acredita na reencarnação. Então aí já começa o abalo dos ensinamentos de Jesus, porque se você achar que a vida é uma só, se você achar que você viveu essa vida na abundância e morreu, acabou, se você pensar assim, não tem fundamento você querer melhorar. Então esse foi o ensinamento mais importante que foi retirado, porque a partir do momento que você acredita, você sabe que você vai reencarnar, que você vai renascer, e por infinitas vezes, até você evoluir, até você atingir a pureza espiritual, a partir do momento que a pessoa pensa assim, ela muda a atitude dela. Ela não vai pensar em lesar o próximo, ela não vai pensar em roubar, em enganar, porque a pessoa vai começar a ser prudente, porque se tudo que ela faz de uma outra reencarnação, ela vai receber de volta a lei de causa e efeito, as coisas mudam. Porque a vida não é uma só. Não é assim, então eu vou aproveitar, eu vou enganar, eu vou fazer o que for nessa vida, porque na hora que morrer acabou. Vai acabar tudo. Então, por isso que muitas pessoas, muitos que dizem cristãos, que só dizem de palavra, não seguem Jesus por causa que acreditam que a vida vai ser uma só. E que tem que aproveitar, viver, temos que viver a vida. Temos que aproveitar, curtir essa vida o máximo que a gente conseguir. Porque quando a gente ficar velho, a gente vai ficar doente. E tudo vai acabar depois que morre. Então esse foi um dos maiores pilares do ensinamento de Jesus, que foi retirado de todos os cristãos. E hoje nós vemos esse caos que está, para as pessoas conseguirem entender o que Jesus vem nos trazer. E aí a gente começa a entender quem são os profetas, Porque falsos cristos e os profetas, quem são os profetas? O profeta é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, ou seja, é o que está no meio, um médium. Então todos aqueles que têm a mediunidade são profetas. Se você for o profeta de Deus, você é. E o profeta de Deus é aquele que vai falar a verdade, é aquele que vai levar a palavra de Jesus, que não vai ser enganado pelos espíritos que querem derrubar o maior número de pessoas. E nós temos profetas no nosso tempo conhecidos. Francisco Cândido Xavier foi um dos maiores profetas de todo o tempo. Foi aquele que seguiu, exemplificou Jesus. Poderia ter ficado milionário, com mais de 400 livros publicados, milhões e milhões de exemplares vendidos. E o Chico Xavier doou tudo para a caridade e teve uma vida simples, uma vida humilde. Então, quem quer seguir Jesus, a gente vai começar a ver pelos frutos da árvore que está mostrando aqui. Porque a árvore que dá bons frutos é uma árvore boa. E a árvore que dá bons frutos, a gente tem que entender Jesus.
Jesus foi a árvore mais pura, a árvore que deu os maiores frutos, os melhores frutos para a humanidade. E olhando nele, a gente vai começar a ver as pessoas que estão fazendo igual Jesus. Aquelas pessoas que estão curando os leprosos, que estão ajudando as crianças enfermas, que não estão preocupados em se enriquecer, que não estão preocupados com o mundo material. E a gente vê o Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Mandus, que já desencarnou, e a gente começa a ver esses que são ditos santos, que são aqueles que entregam a vida para ajudar o próximo. Esses são aqueles que dão bons frutos. Mas aqueles que estão com roupas de grifes, se preocupando com o lado material, e apenas falando do Cristo, andando de carrões, né? Benzendo as coisas, vendendo as coisas de Deus, falando que vassoura é santa, e entre outras coisas e outras crenças que existem por aí, e até no nosso meio, né? No nossas pessoas espiritualistas, né? Que não são espíritas, não são centros espíritas, mas que estão vendendo amor, que estão vendendo reconquista, né? Essas pessoas aí que a gente ouve falar, espiritualistas que estão vendendo os dons de Deus, porque muitos são médiuns, mas são médiuns que desviaram do caminho. Então os profetas são todos aqueles que têm o dom de premonição, o dom de ver o futuro, mas profetas de Jesus são poucos, porque muitos vão ser os falsos profetas. Muitas pessoas têm o dom de saber o que vai acontecer com a vida do outro, mas estão lá enganando, persuadindo, roubando, não tem? Videntes, pessoas que têm a mediunidade e que fazem o uso da mediunidade para o benefício próprio, para o ganho material. São também os falsos profetas. Então nós começamos a entender que para ser intermediário de Deus, tem que ser uma pessoa, uma árvore que dê os frutos como Jesus deu, trazendo o amor, trazendo a caridade. A gente vê algumas pessoas que se destacaram. A gente vê Mahatma Gandhi, uma pessoa que era da religião hinduísta, mas que conhecia profundamente os ensinamentos de Jesus e o admirava muito Jesus. E por diversas vezes, alguns religiosos vieram interrogar como que nós vamos levar os ensinamentos cristãos para os indianos. Nós queremos levar a religião cristã, não a hinduísta, para esse povo. E aí Mahatma Gandhi falou para um religioso, né, da época, que era muito fácil para que os cristãos levassem os ensinamentos cristãos para os indianos. Basta que eles vivessem como Jesus. E aí, gente, eles não mais perguntaram para Mahatma Gandhi. Porque Gandhi vivia como Jesus. Gandhi vivia com pouca roupa, andava com uma roupa somente, fazia sua roupa para usar, vivia na humildade e sempre pregando a paz. Libertou a Índia na paz. O que Jesus propunha? Que todos eram para levar os ensinamentos dele com amor, na paz, que não eram para ter confronto com os romanos, com ninguém, que os judeus seriam libertados, mas na paz e no mundo espiritual. E não foi assim que eles entenderam, tanto que teve muitos conflitos e existem guerras até hoje naquela região. Então, a função, né, dos médiuns que são profetas, daqueles que querem levar o Jesus para as pessoas, levar o alento, qual que é a função? A contestação, o consolo, o encorajamento, trazer o homem de volta ao caminho de Deus. Então Deus permite que tenham pessoas que tenham a mediunidade, mas não que são missionários, porque isso tem que deixar bem claro, que missionários são pouquíssimos. 99,9% dos médiuns, das pessoas que têm a mediunidade, são espíritos altamente endividados, como Emmanuel revela. Então, todos os médiuns todas as pessoas que têm a mediunidade são altamente endividados. Tem que tomar muito cuidado para levar a palavra de Jesus, porque não tem a missão dos missionários, igual foi Divaldo Franco, igual Francisco Cândido Xavier, entre outros eminentes do movimento espírita que nós conhecemos. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Aqueles que têm a mediunidade têm que ter muita caridade e muito amor no coração, humildade primeiramente,
porque podem ser enganados. E a gente vai ver à frente que existem no mundo espiritual diversos espíritos desencarnados que têm muito conhecimento e que querem prejudicar, querem enganar o médium vaidoso, né? Então nós vemos aqui, os falsos cristos são aqueles que, embora divulguem a mensagem cristã, não se propõem a conscientizá-la ou vivenciá-la, usando-a para fins pessoais e visando a obtenção do poder. Quantos nós vimos aí que levam a mensagem de Jesus, que fazem a leitura do Evangelho, abrem a Bíblia, conhecem às vezes muito profundamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas que não vivenciam nenhum ensinamento, não fazem nenhuma mudança moral e nem vão fazer nessa encarnação. Estão preocupados apenas no poder e apenas no dinheiro, só se enriquecer os seus amigos e colegas, né? São todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedor da verdade, negam o erro por orgulho, interesse, até mesmo por maldade. São egoístas, audaciosos, intolerantes e fanáticos. Servem-se de todos os meios para prevalecer as suas ideias, confundindo almas simples e confiantes. Estes profetas valem do nome de Deus e de Jesus para alcançar os seus objetivos. Não vale, né? Esses profetas são aqueles falsos profetas, né? São aquelas pessoas que têm o dom da fala, o dom da oratória, que conseguem, pelo magnetismo, dominar as pessoas e enganar. Quantas pessoas que têm esse talento, esse dom, e estão aí prejudicando cada vez mais a sua caminhada. E vai ter que reencarnar em situação difícil na próxima encarnação. Então, nesse momento transitório da humanidade, nesse momento de transição, vai se levantar ainda muitos falsos profetas. Muitas pessoas vão tentar nos desanimar, vão tentar nos enganar. Mas o que nós devemos fazer? Estudar. Estudar o que, Daniel? Allan Kardec, a base da doutrina espírita, os livros de Francisco Cândido Xavier, através da psicografia de André Luiz, de Emmanuel, e estudar os livros de Divaldo Pereira Franco, que nesta encarnação vocês não vão conseguir ler todos, mas conheçam profundamente os ensinamentos dos grandes profetas que vieram no Brasil, que são esses dois, e depois, meus amigos, a gente vai começar, meus irmãos e amigos, nós vamos começar a ter um discernimento para ler outras obras de outros médiuns e comparar se o ensinamento, a base do ensinamento trazido pelos grandes profetas no Brasil, que são essas pessoas eminentes, estão condizentes com que os outros médiuns falhos, que são os 99,9 que estão aí, são aqueles médiuns falhos, porque missionários são os poucos que vieram. E aí a gente começa a comparar. Se o ensinamento daquela psicografia, daquele médium, do movimento espírita, condiz com os ensinamentos de Jesus, o médium faz a caridade, está fazendo a doação de todo o acervo que ele está psicografando, está ajudando as pessoas. Raul Teixeira é um também, um médium que faz um trabalho fantástico, ajuda as crianças nos orfanatos, nos asilos. Então, gente, a gente começa a entender. Então, a gente começa a ver se ele está agindo como Jesus. E se está agindo como Jesus, se está entregando tudo à obra de amor e caridade, então, é um profeta de Deus. Mas se está também tentando se enriquecer, igual já teve relatos aqui, que não vale a relatar o nome, de médiuns que começam a psicografia, que começam a fazer a publicação de livros, mas ganham com isso. E a espiritualidade, com o tempo, retiram os benfeitores espirituais e ele continua psicografando livros, mas não mais com conteúdo e com o teor dos bons espíritos, mas dos espíritos inferiores das trevas. Existem médiuns que já aconteceram isso, que psicografaram alguns livros que foram muito bons os ensinamentos, mas que depois começaram a vender os livros para ganhar o dinheiro para eles, para se enriquecer, e aí a espiritualidade se afastou. E esses médiuns aí tiveram as consequências, né? Então, na religião, as ilusões, os enganos e os desvios no caminho da verdade, na religião, quando mantém os povos na cegueira espiritual para conquistar privilégios e proveitos materiais, quando mantém pobre
quando mantém pobre a espiritualidade de seus seguidores. Então, são, como eu disse aqui, quanto a fé cega, melhor. Quanto menos a pessoa entender, melhor, né? Pode ler um livro? Não, não pode. Você só pode ler o livro daqui da minha igreja. É só esse que você pode ler. A igreja, ela proíbe. Os tempos proíbem. Você não pode tomar muito conhecimento. Você tem que... Quanto mais ignorante, mais fácil de dominar. E os da ciência são os que pregam o materialismo, quando nega Deus e a existência da vida espiritual. Aqueles que desviam na política são as pessoas que prometem fazer coisas, mas não cumprem, quando sustentam candidaturas na base da mentira e na ilusão, produções de ilusões, né? Nas casas espíritas, aonde a mediunidade foi comercializada ou trocada por presente, aonde espíritos tentam enganar, fazendo-se passar por espíritos superiores. Aí na casa espírita também nós temos, em todos os tempos religiosos, né? Nas revistas e nos jornais, quando dão conselhos sobre tudo, até sobre o futuro, quando dirigem nossa busca de felicidade por coisas materiais e para o consumo da indústria. Nós vemos as revistas aí querendo nos enganar para cada vez mais comprar um carro novo, comprar uma coisa nova, uma roupa nova. A gente sempre tem que estar comprando, consumindo, né? Para a gente obter a felicidade. As armadilhas internas, nossa, né, interior, são as armadilhas psíquicas em que nós mesmos caímos por não conhecer devidamente o funcionamento do nosso psiqueza humana. As máscaras, né? A gente não compreende e a gente quer buscar a felicidade no que é mais fácil para a gente, no que é o mais conveniente. Eu lembro de uma amiga falando que ela começou a ensinar a doutrina espírita num curso que a gente começou, e quando começou a falar que as pessoas tinham que mudar, que tinham que fazer a mudança, que o reino dos céus é dentro do nosso coração, que a mudança é nossa, que a conquista do mundo espiritual no plano superior melhor, depende dos passos de cada um de nós. Na próxima aula, de 20 alunos, só tinha 10. Então, funciona assim. Na hora que você fala que a mudança depende de cada um de nós, que a cura está dentro de nós, as pessoas abandonam. Então, é esse que é a ilusão interior, né? E aqui vem também, na Epístola de João, não crês em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se levantarão no mundo, né? Então, vem reforçando para a gente a caractere do espírito bom, né? E a gente vai voltar na questão da árvore, né? A árvore boa é aquele caráter da pessoa boa, pela finalidade do que é revelado e pela importância da revelação. Então nós vamos ver o fruto que a árvore dá pelo que a pessoa apresenta, pela obra que ela vai fazer, não é? Então se a pessoa, um médium numa casa espírita, deu a psicografia do Dr. Bezerra de Menezes, deu a psicografia de um espírito superior conhecido, mas o que a pessoa faz para merecer isso? Não, ele vem na palestra aqui e faz uma frequente reunião mediúnica. Vocês acham que a gente tem condição? Não tem. Divaldo Franco tem, por quê? Milhares e milhares de crianças, ele ajudou, mais de 30 mil. A obra da Mansão do Caminho, quantos livros psicografados? Então, gente, é muito difícil, numa reunião mediúnica comum de desobsessão, ou numa reunião comum do Centro Espírita, Dr. Bezerra de Menezes está aqui. Ele tem muita atividade para fazer no mundo espiritual, muita atividade. Pode ter alguém que é um assistente, um auxiliar, sim, pode estar ajudando, mas não é o Dr. Bezerra de Menezes. Não é, um exemplo, o Francisco Cândido Xavier deu uma psicofonia aqui, o Chico Xavier está em uma atividade muito intensa no mundo espiritual. Se tiver algum congresso espírita, alguma coisa que tem centenas e centenas de pessoas, o Dr. Bezerra de Menezes pode ir lá dar uma mensagem, como faz pelo médium seguro, que é Divaldo Pereira Franco. Mas nós que somos aprendizes ainda, dificilmente a gente vai, quase que raramente, isso acontecer. A gente tem que tomar muito cuidado para ver se nós não estamos caindo nessa questão do falsos profetas. A gente não vai ser enganado pela nossa vaidade. Já pensou o médium? Se ele for vaidoso, ele vai cair na primeira comunicação, né? Então a gente começa a ver que as vítimas dos falsos profetas somos nós, na nossa busca dos nossos desejos, né? É o que nós queremos. E Joana de Anjos nos fala, enquanto não aprofunda
o sentido da realidade a fim de identificar-lhe o conteúdo, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. Então, gente, o verdadeiro Cristo é Jesus. O que Ele nos traz? Ele nos convida a interiorizar e repensar a nossa história. Tendes ouvido, mas eu vos digo, ou seja, há uma renovação do ensinamento. Libertar o homem de suas pobrezas psíquicas. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Jó 10:10. Revolução interior de Jó. Crede em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E depois Jesus continua. Reorganização dos processos, das construções da humanidade. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos amam, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Oferta de vida plena. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre o vosso jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, o Cristo planetário, esses são os ensinamentos que nós devemos seguir. Eu vou fazer uma leitura rápida para a gente encerrar aqui, que está no livro Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é o livro da esperança. Cristão sem Cristo, ou seja, nós que somos cristãos sem o Cristo, né? Como que isso pode ser, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Emmanuel nos ensina. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das causas, fazendo que o homem saiba da onde vem para onde vai e por que está na terra. Atrair para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e pela esperança. Reverencia o Divino Mestre com todas as forças da alma, entretanto não menospreze honrá-lo na pessoa dos semelhantes. Guarda-lhes as memórias entre as flores de carinho, mas estende aos braços ao que clamam por ele, entre os espinhos da aflição. Esculpe-lhe a reminiscência nas obras-primas da estatutária, sem qualquer intuito de idolatria, satisfazendo os ideais de perfeição que a beleza te arranca aos sonhos da arte. No entanto, socorre, pensando nele, ao que passam diante de ti, retalhando pelo cinzel oculto do sofrimento. Imagina-lhe o semblante aureolado de amor, ao fixá-los nas telas em que te corporifique nos anseios de luz, mas suavize o infortúnio dos que te esperam por ele nos quadros vivos da angústia humana. Proclama-lhe a glória invencível no verbo eloquente, mas deixa que a sinceridade e a brandura te brilhem na boca, serenando em seu nome os corações atormentados que duvidam e se perturbam entre as sombras da terra. Grava-lhes os ensinamentos inesquecíveis, movimentando a pena que te configura as luminosas inspirações. No entanto, assinala as diretrizes deles com a energia renovada dos teus próprios exemplos. Dedica-lhe os cânticos de felicidade e de louvor que te nascem da gratidão, mas ouve os apelos dos que jazem detidos nas trevas, suplicando-lhe a liberdade e a esperança. Busca-lhe a presença no oculto da prece, rogando-lhe apoio e consolação. No entanto, oferece-lhes mãos operosas no auxílio aos que varram o escuro labirinto da agonia moral, para os quais essa ou aquela ninhada de tuas facilidades constitui novo estilo de paciência. Através de numerosas reencarnações, temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, não nos pejamos de implorar patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, não nos envergonhamos de solicitar-lhe maior número de escravos que nos atendessem ao despotismo em clamoroso sistema de servidão. Piratas, dobrávamos insensavelmente os joelhos para agradecer a presa fácil. Guerreiros, impenetrávamos dele em absoluta insanidade, nos impasses, o melhor modo de oprimir. Agora que a doutrina espírita nos revela, por mentor claro, o direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso que saibamos dignificar na própria consciência acima de demonstrações exteriores, procurando refletir-nos em nós mesmos. Entretanto,
Para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, matricular o raciocínio na escola da caridade, que será sempre a mestre sublime do coração. Gente, vamos fazer uma prece de encerramento, que os nossos irmãos que estejam em casa, possam elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo essa reflexão dessa noite de hoje, que a tua luz, Jesus, possa iluminar a todos os irmãos, levando a luz, a paz, o reconforto para os vossos corações. E que nesta prece de Cáritas, todos os nossos irmãos em casa possam sintonizar com o mais alto, com os benfeitores espirituais, e que possam receber tudo aquilo que estão pedindo dentro do merecimento de cada um. Pai nosso, prece de Cáritas, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente ao repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas um espelho aonde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Gente, uma boa noite a todos. Fiquem todos na luz e na paz de Jesus. Assim seja.